E aí, queridos, shalom, shalom. Estamos aqui no clube de novo. Quero falar sobre Purim. Que conselheiros ruins tinha o rei Assuero, hein? Pelo amor de Deus. Como estão os teus conselheiros? Com quem você se aconselha? Você tem pessoas que têm a sabedoria, o discernimento de Deus para te ajudar nos desafios, nas dificuldades, nos dilemas da vida? É muito bom nós nos aproximarmos. Desejável nós termos esses amigos que têm sabedoria, que têm discernimento, nos acercarmos dele, nos cercarmos de pessoas assim. Vamos falar um pouquinho sobre Purim então, sobre o livro de Esther. A festa é hoje, se não me engano, 13 de Adar. Acho que é hoje. É por aqui assim, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos celebrar no domingo e você está convidado já. Preciso fazer inscrição. História de Purim. São só 10 capítulos no livro de Esther. E nós começamos com vários banquetes que o rei está dando, ele está mostrando as riquezas do reino, ele passa 6 meses fazendo isso, e aí ele ajunta o pessoal, os líderes de todas as nações conquistadas, e eles fazem um banquete na cidade de Sussã. Nesse banquete o rei chama a rainha Vasti, que também está num outro banquete com as mulheres, e ela, não sabemos exatamente porquê, se foi simplesmente porque ela quis desafiar o rei, se ela estava bêbada, ou se ela temia a orgia na qual ela estava entrando. Nós não sabemos, mas ela decidiu não ir, e isso fez com que ela fosse deposta como rainha, afastada do seu cargo. E esse é o capítulo 1. Capítulo 2 de Esther, o rei volta de uns 4 anos aí de campanhas militares e sente falta dela. E sentindo falta da sua rainha, ele pensou, puxa vida, eu ouvi os meus conselheiros e agora estou sem rainha. Aí ele foi procurar os conselheiros de novo e os conselheiros falaram assim para ele, então rei, vamos chamar todas as belas virgens do reino todo, das 127 províncias de Assuero, do reino da Pérsia, e o senhor pode experimentar de todas elas e escolher uma. E exatamente foi assim que aconteceu no segundo capítulo de Esther. As moças belas foram arrebanhadas, foram para o harém do rei, passaram 1 ano ali em tratamentos de beleza e depois uma a uma foi passar a noite com o rei. Não é um romance, vocês vão me desculpar. Coisa horrorosa. Mas foi assim que aconteceu porque ele de novo escutou os seus maravilhosos conselheiros. Só a graça. Capítulo 3, nós vemos, não, capítulo 2 ainda, Esther foi escolhida e nesse mesmo capítulo, eu fico muito indignada quando a gente pensa nessa história como um romance, porque as mulheres que passaram com o rei, as virgens que passaram com o rei, não voltaram para suas casas para poderem ter uma vida normal de novo, não, elas foram para um outro harém. E elas só, sei lá, esperavam lá o rei ter vontade de estar com alguma delas. E, assim, o Assuero tirou as mulheres do reino, as belas, seja lá o que for isso, na concepção de beleza daquela época, naquele lugar. Eu fico imaginando, e as que não foram levadas? Quantas mulheres sobraram para os homens do reino? Isso é um problema social que foi gerado ali, né? Mas enfim. Esse é o capítulo 2, finzinho do capítulo 2, nós vemos que o Mordecai, que é o primo que criou a Esther como pai, como filha, ele descobre uma tentativa de assassinato a Assuero e ele consegue evitar, prevenir isso e isso vai ser anotado, vai ser escrito, vai ser registrado nos anais do reino. Capítulo 3, nós somos apresentados ao grande vilão da história, que é Amã. Amã é dos amalequitas, dos agaguitas, aqueles contra quem Deus jurou fazer guerra em todas as gerações com essa raça, os amalequitas. São os mesmos que Saul não destruiu. Quando eles eles batalharam, guerrearam contra os amalequitas, e Samuel falou assim, é para destruir tudo, não é para ficar nenhum. E Saul ficou com o rei. E agora, bem,
porque alguns foram poupados lá atrás, nós temos um problema aqui na frente. E essa mesma história de Saul e Samuel e os amalequitas é onde Deus fala para nós, ou Samuel fala pela voz de Deus, que melhor é obedecer do que sacrificar. Então se Deus fala que você tem que destruir algo, que você tem que completar ou obedeça, porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente caso nós não venhamos a obedecer. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Valeu, ok, ótimo. Então nós somos apresentados ao grande vilão da história, que é um amalequita, o Amã. E esse Amã, ele subiu ao posto de segundo depois do rei. E ele era extremamente soberbo, extremamente orgulhoso. E ele conseguiu convencer o rei de passar uma ordenança, um mandamento, uma ordem, de que todos no reino tinham de se prostrar diante dele. Mas tinha um que não se prostrava, e o nome dele era Mordecai. E ele ficava extremamente irritado, o Amã, porque esse Mordecai desafiava a ordem do rei e não se prostrava diante dele. E ele decidiu o seguinte: olha, eu odeio tanto esse povo, esse cara, que eu vou matar esse cara. Mas eu não me contento só de matar esse cara, eu quero matar todo o povo dele. É o clássico espírito do antissemitismo que vem vindo de Amaleque lá de trás. Desde que Josué batalhou contra eles ali em Refidim, quando eles saíram do Egito. Então ele decide que ele vai lançar sortes. E Pur, que é o nome da festa Purim, Pur vem dessa sorte, lançar sortes. Feiticeiros que eram naquela época os persas, eles lançavam sortes no início de cada ano. Lançavam sortes pelas colheitas, lançavam sortes para saber que causas julgar, o rei lançava sortes, os oficiais, tudo era baseado no culto a alguns deuses e diante deles lançavam sortes. Então, Amã, no primeiro mês, no dia 13 do primeiro mês, ele lança sortes para saber quando eu vou destruir, quando os meus deuses querem que eu destrua esse povo de Mordecai. E ao lançar sortes, cai no 12º mês, ou seja, eles estão no mês 1 e a sorte caiu no 12º mês. Aqui nós já vemos que Deus é maior, né? Quem é o Deus de Israel que vai guardar o povo judeu nessa diáspora, nesse exílio onde eles estão na Pérsia? O povo teria 12 meses para se preparar. Tendo feito isso, ele sela um decreto com o anel do rei, porque ele recebeu um anel de selar, um anel de autoridade, como o segundo depois do rei, e ele conversou com o rei sobre isso. O rei não foi investigar que povo era esse, que era diferente, que fazia coisa de... As acusações de Amã são a clássica narrativa da mídia atual. Acuse os outros das coisas que você faz, né? E então acusou os judeus de serem diferentes, de terem leis diferentes, de não obedecerem e que um dia, quem sabe, eles vão se revoltar contra o rei. Ele sela, o rei ajuda, né, o rei concorda, eles firmam esse decreto e enviam para todas as 127 províncias do reino do Assuero. E há uma grande... é um choque. Ninguém estava esperando esse tipo de chacina contra um povo. O decreto dizia que no dia 13 de Adar, no dia 13 do 12º mês, todos os povos da província poderiam matar todos os judeus da província, do reino, e os judeus não poderiam se defender. Depois do choque inicial, Mordecai, o primo pai da Esther, ele manda uma mensagem, ele se veste de pano de saco, ele entra em jejum imediatamente e em lamentações, e as pessoas ouvem falar, né, que ele está desse jeito. Alguém vai falar para Esther: olha lá, o Mordecai está vestido de pano de saco. Ela manda umas roupas para ele e ele fala assim: não posso tirar as minhas roupas, existe um motivo, você não vai me perguntar por quê, né? E aí ela fala: pergunta por quê, né? E aí ele conta para ela sobre o decreto, e ela fica chocada também.
Que interessante que Esther não sabia disso, ela morava no palácio, mas ela não sabia dessas coisas. Foi saber por meio do primo. E então, ela fala, mas e agora o que vamos fazer? Vamos morrer todos? E Mordecai fala, não, Deus colocou você aí no palácio para isso. Para um tempo como este, para uma ocasião como esta, Deus que é soberano, que é o criador do universo, que é Deus sobre todos os outros, maior e acima dos outros, ele colocou você aí por um motivo. E ela fala assim, mas eu sou muito fraquinha, eu nem posso entrar na presença do rei sem ele me chamar, faz 30 dias que ele não me chama. Mordecai vira para ela e fala assim, se você não fizer algo, você e a casa do seu pai vão perecer. E acabou acusando a ele mesmo, né? Mas Deus vai enviar de outro lugar o livramento. Então você decide agora se você vai se posicionar estando no lugar onde Deus te colocou ou não. Fica a dica. Esther, que é uma menina ainda, que deve crescer muito rápido pela circunstância da vida, nesse momento ela vai passar de neófita quase para madura. Se ela fosse, e ela é uma imagem, uma ilustração da igreja, ela vai de igreja imatura para igreja muito madura, muito rapidamente. Ela fala, então vamos fazer o seguinte, jejuem por mim. Eu e as minhas moças aqui no palácio, nós vamos jejuar, vocês jejuam por mim, daqui a 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Se ele não me chamar, eu vou arriscar. E se eu perecer, pereci. E assim foi. A gente já está agora no capítulo 4. No capítulo 5, ela entra na presença do rei sem ser chamada, o rei estende o cetro sobre ela, ela recebe o favor do rei, e o rei, impulsivo como sempre, o rei fala assim para ela, minha rainha, até metade do reino te darei, o que você quer? E ela fala assim, ok, rei, eu quero fazer um banquete e servir a você e ao Amã. Hoje à noite, pode ser? Lógico, e aí no meu banquete eu conto pra você o que você quer saber. Pelo menos ele queria saber, né, se ela ia contar ou não. Aí o Amã sai desse encontro do rei com esse convite, vai pra casa todo feliz, falando, olha, eu sou favorecido até pela rainha, que maravilha, só a mim, né, só eu fui convidado para esse banquete. Eu sou tal, né? E ele contando para os amigos e para a esposa, e eles falam, uau, realmente. Ai, mas Mordecai, eu odeio Mordecai não se prostra diante de mim, que cara irritante. Ué, levanta um madeiro aí no seu quintal e depois você enforca ou empala, né? O termo dá para os dois. Ou seja, você não precisa esperar até o dia 13 de Adar para matar o Mordecai. A gente está esperando o decreto para todo o povo ser destruído, né? Para o grande holocausto, a grande chacina dos judeus. Mas você não precisa esperar, mata ele. Ele falou, puxa, que ideia maravilhosa, né? Boa, boa. Aí ele foi pro banquete e a Esther falou assim, não, quero mais um banquete. Então amanhã à noite eu vou dar outro banquete. E aí eu conto a minha petição pro rei. E nessa noite, o rei não dormiu. O rei teve uma insônia, assim, provocada pela soberania de Deus. O Deus de Israel, o Deus dos judeus. E nessa insônia, ele pede para alguém ler para ele os anais do rei. E o que foi que leram para ele? A história de Mordecai salvando a sua vida. Ele não sabia da ligação entre Esther e Mordecai. Mordecai disse para Esther, não conta para ninguém que você é judia e que você tem a família minha. Esther foi super obediente, não contou. E onde a gente estava mesmo? Lá pelo capítulo... sei lá qual, 6, 7, o segundo banquete, sim, a insônia do rei. O rei teve insônia, ele lê sobre Mordecai, e aí ele está lá de manhã pensando, puxa, não honramos a Mordecai, ele salvou a minha vida. E aí aparece alguém no pátio, é o Amã, que foi contar, todo feliz, a ideia que ele teve de matar o Mordecai, mas o rei falou primeiro, Amã, é o seguinte, o que você acha, qual é a sua opinião, né? O que você recomenda que eu faça com a pessoa que eu quero honrar? O Amã já logo pensou que era ele, que ele seria honrado pelo rei. Então ele pensou, como eu quero ser honrado pelo rei? Eu quero ser o rei, na verdade. Então o rei faz o seguinte, pega um cavalo seu, que você montou, uma roupa sua e a sua coroa, veste esse cara e pede para algum dos seus,
pede para algum dos seus nobres ir levando esse cara a cavalo com a sua roupa, veste real e a sua coroa real, pelas ruas da cidade, dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer honrar, assim se faz ao homem. E aí o rei vira para Amã e fala assim: ah, excelente ideia, faz você isso com o Mordecai. E eu acho que agora, nesse momento, o Amã endemoniou. Só pode. Mas ele não podia fazer senão obedecer à ordem do rei. Ele foi, fez isso com Mordecai, chegou na casa dele, assim, humilhado, acabado, endemoniado e mais um pouco. E aí os amigos que tinham, né, encorajado ele a levantar um madeiro para matar o Mordecai, nesse momento eles tiveram uma mudança total de opinião. Eles falaram: eu acho que agora a sua queda já é certa. Assim, muito amigos. Mas não deu nem tempo de elaborar o assunto, porque os eunucos chegaram para levar o Amã para o segundo banquete. E nesse segundo banquete, Esther finalmente revela que o maldoso que queria matar todo o seu povo era o Amã. Então o rei tem uma pessoa que quer exterminar toda a minha raça, todo o meu povo. E o rei fica assim: meu Deus, quem é essa pessoa? Fala pra mim agora. E ela fala assim: é o Amã, mas na verdade, né, você que selou, o decreto foi selado com a sua permissão e com o seu anel. Mas não se fala nisso nesse momento, que é momento político. O Assuero, o rei, ele fica tão passado, com raiva, que ele confiou no Amã, e o Amã colocou em risco a vida da sua esposa, agora a rainha, e todo o seu povo. Ele sai, vai para a varanda respirar um ar antes que ele enforque com as próprias mãos o Amã ali mesmo. E nesse momento em que ele sai, Amã se joga em cima, né, para cima da rainha: pelo amor de Deus, salva a minha vida. Tentou, né, dar um jeito. Mas quando o rei voltou para a sala, para o salão, para o lugar onde eles estavam, o Amã estava numa posição muito precária diante da rainha. E o rei falou assim: você vai agora estuprar minha mulher aqui na minha casa? Você é louco, né? A ira do rei foi tão tremenda que os eunucos imediatamente trouxeram um capuz, cobriram a cabeça do Amã para levar ele embora, para matar ele, né? Como é que fala? Executá-lo. Mas como seria essa execução? Os eunucos, que sabem de tudo que acontece no palácio e no reino, já viram para o rei, porque a Esther tinha o favor dos eunucos, viram para o rei e falam assim: então, o Amã tinha construído um madeiro para empalar ou enforcar o Mordecai lá na casa dele. E o rei fala assim: ótimo, maravilha, podem executar o Amã na forca que ele fez para o Mordecai. Com isso, nós estamos já, acho que no capítulo 8, o Amã é executado. E a rainha Esther, ela se lança aos pés do rei e ela fala: meu rei, o decreto continua valendo. E o rei fala assim: olha, eu não posso cancelar um decreto que eu mesmo... ninguém pode cancelar esse tipo de decreto, nem mesmo o rei. Então é o seguinte: olha, eu vou te dar a casa do Amã, Esther. A Esther dá para o Mordecai a casa do Amã. E eu vou pegar o anel que eu tinha dado para o Amã de autoridade como segundo do reino, e eu vou dar para o Mordecai. E vocês vão decidir como vocês vão proteger o seu povo. E eles devem orar, eu imagino, né? Isso está acontecendo no primeiro mês. Lá para o terceiro mês, eles começam a enviar cartas para todo o império com a solução. É linda essa parte da soberania de Deus, né? Porque no mês da Páscoa, e muito provavelmente durante a Páscoa judaica, Amã vai lançar sortes para a morte do povo. E um pouquinho depois de Pentecostes, de Shavuot, Mordecai e Esther recebem do Senhor, ou sei lá como aconteceu isso, uma direção para salvar o povo, que foi um decreto que permitia a proteção, a defesa, o direito da autodefesa. Foi o que esse decreto fez pelo povo judeu. Então, qualquer judeu que fosse atacado podia se defender e podia matar o outro que o atacasse, e ainda podia saquear os seus bens, o que eles no fim não fizeram. Então o que acontece é que nós temos um prelúdio aqui das forças de defesa de Israel, já lá na Pérsia.
Então, o decreto de Amã saiu no primeiro mês, o decreto de Mordecai saiu no terceiro mês, e o decreto de Amã era para o 12º mês. Então, eles tinham 8 meses, tiveram 8 meses para se prepararem, o povo de Israel, o povo judeu que estava na Pérsia. Eles puderam fortalecer suas casas, preparar esconderijos para as crianças, forjar espadas, aprenderem a lutar se não soubessem. Então, a soberania de Deus se mostra em saber que havia um amalequita e contra essa geração Deus batalharia usando Mordecai e Esther. Para isso, Vasti tinha de ser deposta e Esther teria de ser escolhida e ela teria de ser uma menina que tinha um bom conselheiro, bem diferente do rei. E Mordecai a ensinou muito bem. E ela escolhe jejuar e ela é recebida com favor diante do rei. Lá para o capítulo 9, se não me engano, chega o dia 13 de Adar e a batalha começa em todo o reinado, em todo o reino. E os judeus prevaleceram sobre aqueles que os atacaram. O favor de Deus, a mão de Deus estava com eles. Eles não saquearam os bens de ninguém, apenas se defenderam, não atacaram ninguém assim do nada. O decreto não era para isso. E no capítulo 10 a gente vê a instituição da festa para que eles se lembrassem do que Deus fez, de como eles foram livres das mãos de Amã, que tinha lançado sortes para a sua morte, mas Deus havia lançado sorte para a sua vida. E por isso ela é chamada festa de sorte, festa da mudança da sorte. Também é uma festa que demonstra muito claramente, apesar de não mencionar o nome de Deus em lugar nenhum nesse livro, nós vemos os indícios da soberania de Deus, até mesmo em torno das festas de Yahvé, o que é muito bonito. E essa é a história de Purim, que é celebrada até hoje pelos judeus e por alguns cristãos, porque está na Bíblia. E então nós podemos celebrar e lembrar que nós temos um inimigo de nossas almas, que é o Amã e que é Satanás. Nós temos uma Esther, que é representada pela igreja hoje, que precisa crescer e amadurecer, precisa aprender a interceder, precisa aprender a entrar numa intercessão assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um trono, há uma autoridade que nós recebemos. Esther, ela ganhou autoridade dentro do reino somente depois desse episódio. E a igreja, ela precisa aprender que ela não pode ser infantil para o resto da vida. Ela não pode ser uma igreja da antiga era. Precisa ser uma igreja da nova era. Dessa era de transição de poder, de mudança de sorte, de soberania de Deus se manifestando sobre a terra. A igreja madura, ela entende mais do mundo espiritual do que ela entende da religiosidade dos ritos. Ela entende o que tem por trás dos ritos. Ela entende o que é estar diante do trono, o que é estar no tribunal de Cristo, o que é estar diante de Jesus, face a face, diante da glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. Ela entende o que é transitar pelas dimensões do Espírito, ela entende o que são portais, ela entende o que são datas especiais que Deus marcou, que são portais e que não são apenas, como eu disse, ritos vazios. Não é a questão, não é a respeito da religiosidade, é a respeito da profundidade, da intencionalidade do nosso relacionamento com Deus. E Esther vai nos ensinar isso com o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua maturidade. Eu não estou vendo vocês. Dia 16, nós vamos celebrar a nossa festa de Purim. Nós vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos cear, nós vamos ter comunhão. E eu queria convidá-los, vocês estão totalmente, absolutamente convidados. Existe uma ficha de inscrição que, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você pode me pedir. Tá? As inscrições já estão quase que encerrando. Sexta-feira Bom, enquanto o link estiver ativo, todo mundo pode clicar no link e fazer inscrição. Tem um valor, porque a gente quer receber vocês com excelência, a gente quer alimentar vocês. E eu quero anunciar que a apostila nova de Purim, a gente fez uma em 2019, temos uma agora atualizada em 2025. Infelizmente, eu não sei se ela vai ficar pronta. Ela foi para a gráfica hoje, que já é um milagre, porque normalmente eu envio depois ainda. É que a gráfica que eu costumo usar não vai rolar, é muito cara.
então eu achei outra, vai ser melhor o preço, graças a Deus. Mas se ela não chegar no dia, na Páscoa, a gente traz ela para vocês. E é isso então. Falei tudo que eu precisava falar? Sim. Se você não conhecia a história de Purim, ou se você nunca leu o livro de Esther, agora você já conhece a história toda. E pode vir celebrar conosco, nós vamos fazer a transmissão online também, então fique à vontade para entrar. Será no domingo às 4 horas da tarde. Quem estiver na manifestação, venha depois da manifestação, mas precisa fazer inscrição, porque nós não temos lugar para todos. Nós precisamos acomodar vocês, como eu disse, com excelência. Queremos alimentá-los, queremos abençoá-los. E então, isso requer um certo, né? E é isso. Ai, gente, o livro também, Considerações Preliminares, está quase pronto. Esse semestre sai ele. Vamos ver se ele consegue sair em português e logo em seguida vai sair em inglês também. Em nome de Jesus. Aleluia. Aliás, queridos, nesse ano, a nossa ministração ela vai ser só de 1 hora, em termos de palavra. Então, eu queria encorajá-los a assistir a nossa ministração de Purim do ano passado, onde nós fizemos com slides, ensinamos tudo que tinha aqui, né, que era importante. E vale dizer também que você que tem a apostila velha, eu fiz um monte de correção, tinha um monte de coisa que estava um pouquinho não exato ali em relação às datas, à história. É uma coisa difícil porque a apostila ela é meio Frankenstein, sabe? Ela começou em 2010, eu acho. Então, cada vez que eu ministrava Purim, eu acrescentava alguma coisa, eu mexia em alguma coisa, eu mudava uma coisa daqui para lá. E então, ela ficou um pouquinho difícil, não dá para virar livro. Ela vai ser sempre uma apostila, eu acho. Porque para ela virar livro, ela tinha que passar por uma reforma, tinha que escrever o negócio todo, né? Mas ela tem uma parte ali do contexto histórico da igreja que vale a pena consultar, viu? Não é bem contexto histórico da igreja, é o paralelo entre a igreja, os nossos tempos e essa história de Esther. E especialmente em relação a nós nos tornarmos essa igreja madura. Nós estamos em tempo de transição, de poder, de autoridade no mundo. Jesus está voltando e nós precisamos aprender a sermos essa igreja vitoriosa que também está preparada para morrer, se perecer, pereci. Uma igreja que entende sofrimento, que entende vencer dentro do sofrimento, que consegue andar com Jesus dentro de momentos desafiadores, que sabe interceder, que sabe jejuar, que sabe andar nas dimensões do Espírito, que entende o que está acontecendo ao seu redor em outras dimensões. Essa é a igreja madura que Deus está chamando. E nós somos essa igreja madura ou não vamos sobreviver aos tempos e os abalos que estão por vir. Ah, é verdade, né? Eu tinha me esquecido que agora a gente tem site. Então, se você quiser vir ao nosso evento, ainda temos vagas, você pode fazer a inscrição. Será aqui em São Paulo, domingo, dia 16, às 16 horas. E no nosso site deve estar o link lá, você vai no calendáriozinho e clica no link. Enquanto o link estiver ativo, tem vaga. A hora que ele parar de funcionar, você sabe que não tem mais vaga. E se você for meu amigo e estiver no meu WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem. Quem sabe, eu penso no seu caso de deixar você participar mesmo que você tenha perdido o dia da inscrição. Mas então nosso site é www.casadagloria, sem acento, .net, www.casadagloria.net. Nos vemos dia 16 então para celebrar Purim. Vamos celebrar a mudança de sorte, o aumento da autoridade e a soberania de Deus em nossas vidas.